Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Brasil enfrenta uma onda de calor extremo nesta semana. Hoje, o Sudeste foi a região mais quente do país. No Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 44 graus, a maior em 11 anos. A cidade entrou no nível 4 de calor, em uma escala que vai até 5. A prefeitura recomendou que as pessoas evitem o banho de sol e abriu pontos de resfriamento. A capital paulista também registrou recorde, 34 graus. Novas informações sobre a onda de calor, ainda nesta edição. Os chamados pancadões tiram o sossego de milhares de moradores nas periferias das grandes cidades. Neste fim de semana, a polícia conseguiu evitar a realização de um baile funk na zona leste de São Paulo. Mas enquanto a polícia agia nesse endereço, houve denúncias de outras festas na mesma região. Ao som de funk, milhares de pessoas e motos ocupam as ruas. Os chamados pancadões transformam ruas calmas em locais de festa ao ar livre, que viram a madrugada. Começa entre 10 e 11 horas da noite, vai até 6, 7 horas da manhã do dia seguinte. Isso na sexta, isso no sábado, isso no domingo. E na segunda-feira é o pior dia, porque todo mundo sai para trabalhar, coloca a criança na perua, não consegue, porque não tem direito de passagem. Essa mulher, que prefere não se identificar, mora numa comunidade na Zona Norte. Ela conta que os bailes ocorrem na porta das casas. Tem muitos idosos que moram aqui, moradores de muitos anos, crianças autistas que entram em crises. No fim de semana, o Jornal da Record acompanhou uma operação da PM na Zona Leste. 85 agentes fizeram abordagens na entrada da comunidade e impediram que os grandes bailes ocorressem. Ainda assim, a polícia recebeu reclamações de pelo menos outras 4 festas na mesma região e uma outra na Zona Norte. Um som elevado que acaba atrapalhando a vida das pessoas, ambientes insalubres para menores de idade, comércios vendendo de forma irregular, pessoas transitando com veículos, motos furtadas, roubadas. O número de pancadões no estado de São Paulo vem caindo desde 2021 com o aumento das fiscalizações da polícia. Mesmo assim, em 2024 foram registradas quase 8.500 ocorrências, mais de 700 por mês. No verão, especificamente, estamos vivendo dias muito quentes, né? E propicia que as pessoas estejam fora de casa, no ambiente aberto. Então, realmente existe uma incidência um pouco maior. Ex-prefeito é suspeito de forjar o próprio atentado na Grande São Paulo. Contra o aumento dos preços, presidente Lula defende que a Petrobras venda combustível diretamente aos consumidores. Avião capota ao tentar pousar em aeroporto no Canadá. Secretário de Estado americano chega à Arábia Saudita para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Neymar marca o primeiro gol no retorno ao Santos e garante vitória do Peixe na Vila Belmiro. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A polícia de Minas Gerais indiciou um médico mastologista por estupro, assédio e violação sexual contra pacientes e colegas de trabalho. Ele é suspeito de cometer crimes há 10 anos. Danilo Costa, de 46 anos, está preso há 2 semanas, quando foi denunciado por abusar de uma paciente de 52 anos. Ela relatou que entrou no consultório do médico e assim que ela chegou, ele já agarrou ali e praticou todos os atos de violência. Esta outra mulher afirmou que também seria vítima do médico durante uma consulta. Eu já estava finalizando a consulta, ele me alisou o rosto assim e falou: deixa eu te dar um abraço. Foi onde que ele me juntou, apertou assim, diferente, e falou: que mulher cheirosa. A funcionária de um hospital onde o mastologista atendia
também denunciou Danilo. Eu acredito que, de fato, há a responsabilidade da instituição e de algumas outras pessoas civil e criminalmente, que é aquilo que a gente vai tentar provar durante a instrução processual. As mulheres que denunciam o médico têm entre 35 e 52 anos. Até agora, 15 vítimas, entre colegas e pacientes, oficializaram a denúncia na delegacia. Mas os investigadores acreditam que o número seja ainda maior. Muitas estavam ali com câncer, em tratamento para reconstrução de mama. Então, um estado de saúde vulnerável, emocional vulnerável. Nós temos notícias, inclusive, de mulheres que não se apresentaram formalmente como vítimas, mas é muito importante que essas mulheres se encorajem. O inquérito já foi encaminhado para o Ministério Público de Minas Gerais. O médico foi indiciado pelos crimes de estupro, importunação sexual, violação sexual mediante fraude e assédio sexual. A defesa de Danilo informou que não vai se manifestar. Em nota, um dos hospitais em que o mastologista trabalhava disse que deu apoio às vítimas e que um processo administrativo foi aberto. A situação dos brasileiros resgatados depois de serem vítimas de tráfico humano no Sudeste Asiático acende 2 alertas importantes. O primeiro é para o aliciamento de jovens que buscam oportunidades fora do país. E o segundo é para os golpes que essas quadrilhas estrangeiras aplicam mesmo de longe, aqui no Brasil. A estratégia dos criminosos para fisgar as vítimas começa com uma proposta convidativa de emprego, enviada em aplicativos de mensagem ou redes sociais. Foi o que aconteceu com os brasileiros Lucas e Felipe, resgatados recentemente junto com vítimas de 21 países. Em entrevista exclusiva ao repórter Ari Peixoto para o Domingo Espetacular, Felipe contou que só percebeu algo errado quando já estava na Tailândia, onde ficaria a empresa. Mas ele foi levado para outro país, Mianmar. Me mandaram subir no barco. Eu só subi, porque tinha uns caras armados com umas armas desse tamanho aqui. Eu falei, eu não vou tentar sorte, né? Eu não quero morrer aqui agora. E fui. O Jornal da Record teve acesso a um desses convites enviados por aliciadores. O suposto anúncio, escrito em inglês, oferece emprego na área de atendimento ao cliente. Exige apenas que o candidato seja bilíngue e que tenha idade entre 25 e 40 anos. Oferece lanches e refeições, hospedagem e visto de trabalho. Tudo sem custo, além de um salário equivalente a R$ 8.500. Assim como pessoas do mundo inteiro que sonham em trabalhar no exterior, o Lucas e o Felipe acreditaram na proposta. Eles não imaginavam que seriam vítimas de tráfico humano. Ao longo de 3 meses, foram ameaçados, agredidos e obrigados a aplicar golpes pela internet. Os alvos eram brasileiros seduzidos em aplicativos de relacionamento. Para deixar a história convincente, eles usavam fotos falsas, se passavam por modelos e depois pediam dinheiro para as vítimas. A gente pedia nome, idade, a gente perguntava se era solteiro, se era casado, de qual país era, salário, quanto recebia, qual era a profissão. E depois, no 4º dia, a gente usava para aplicar o golpe. Hoje, enquanto aguarda o retorno ao Brasil, é o próprio Felipe quem faz o alerta, tanto para os golpes aplicados pela internet, quanto para as falsas propostas de emprego no exterior. Busca saber melhor sobre a empresa, busca a localização exata da empresa, tenta pesquisar na internet o máximo de informações que você puder e não confie. A cidade de São Paulo bateu recorde de calor este ano, 34 graus. Em meio ao calorão, o desafio de estudantes de todo o país é manter a concentração em salas de aula sem ar-condicionado e com poucos ventiladores. O caminho até a escola é debaixo de muito sol. O Gabriel reclama. Eu não gosto de vir com esse calorzão. As aulas são à tarde e a gente até trouxe um termômetro para saber qual é a temperatura agora. E olha só, mais de 37 graus. E a preocupação de pais e mães não é só com esse calorão para chegar até a escola, mas também com a temperatura
lá dentro. As salas têm ventilador, mas isso não é suficiente. Eu sento lá do lado, aí o ventilador só fica pro lado daquele, aí não ventila eu. No Rio de Janeiro, o repórter Diogo Menezes mostra que alunos fizeram um protesto contra a falta de ar-condicionado nas escolas públicas. Aqui no Rio, com os termômetros ultrapassando os 40 graus, fica difícil assistir às aulas em salas sem ar-condicionado. Mas foi isso que encontramos nessa escola estadual em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Com cartazes nas mãos, os alunos cobram a realização de obras de infraestrutura para climatizar as salas de aula. Temos estudantes passando mal quase todos os dias, porque é realmente insuportável, né? Chega a ser desumano esse calor. A Secretaria Estadual de Educação diz que vai fazer parcerias com os municípios para realizar as obras de melhorias. O repórter Henrique Terra mostra como os alunos de Salvador enfrentam esses dias de calor. Aqui em Salvador, as aulas na rede pública seguem normalmente, mesmo com as altas temperaturas. Mas menos da metade das escolas municipais tem ar-condicionado nas salas. Os alunos estão sempre com uma garrafinha nas mãos. Toda hora alguém pede para sair para beber água, até para ficar do lado de fora mesmo, porque o calor dentro da sala está insuportável. A repórter Fernanda Burger está em Santos, no litoral paulista, onde uma escola técnica está fechada por causa do calor. O portão está aberto dessa escola técnica estadual aqui do litoral sul de São Paulo. Embora seja dia de aula, não tem aluno lá dentro. A direção da unidade decidiu que as aulas da tarde e da noite serão remotas, porque as salas não são equipadas com ar-condicionado. Hoje, os estudantes vão ficar em casa. Eu vim buscar a filha, só que ela está fazendo remoto por causa do calor, né? Aí não está em aula hoje. Hoje não teve aula por conta da onda de calor. Em Santos, 87% das escolas municipais são climatizadas. Até junho, a prefeitura promete instalar ar-condicionado em mais 11 unidades. Ainda nesta edição, o que são as ilhas de calor e por que as temperaturas são mais altas nesses locais? A terceira onda de calor deixou a segunda-feira bem quente em todo o Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais os destaques do tempo para essa semana? Vamos lá, Cris. Mais calor e menos chuva na região centro-oeste, sudeste e no interior do nordeste. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã as instabilidades continuam concentradas sobre os extremos do Brasil. Tem alerta para temporais e chuva a qualquer hora em Florianópolis, Natal e em Manaus. É alto o risco de alagamentos e enxurradas. Em São Paulo, semana abafada com possibilidade de novos recordes de temperatura. Esquenta até os 34, 35 graus e depois chove. As pancadas são isoladas, mas podem ser fortes e causar transtornos. Hoje, os estados do norte e do nordeste registraram o maior volume de chuva do país. Neste momento, chove em todos os pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, com o deslocamento da frente fria em alto mar, o risco de temporal aumenta em cidades do norte do Rio Grande do Sul e entre Santa Catarina e o Paraná. Atenção, a situação é de perigo no Vale do Itajaí. Terça tarde, com 27 graus em Porto Alegre, 42 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília, 30 em Aracaju e até 29 em Rio Branco. Tempo delivery, o Jackson é de Teixeirópolis, Rondônia. Bem-vindo, Jackson. Semana ensolarada e sem nada de chuva para você. Amanhã será o dia mais quente da semana, com até 35 graus. A Ibutiara é de Curitiba, no Paraná. Oi, Ibutiara. Tem alerta para temporal e chuva forte nos próximos dias. A quantidade de água pode causar transtornos. As máximas ficam entre os 27 e os 28 graus. A gente te espera por aqui também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, para reduzir preços, o presidente Lula defende que Petrobras venda combustível diretamente para os clientes. E tem futebol. No clássico do fim de semana, Palmeiras e São Paulo ficam no 0-0.
Um avião capotou durante pouso no Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. As imagens mostram a aeronave de cabeça para baixo na pista e com as asas quebradas. O voo, com 80 pessoas a bordo, partiu de Minneapolis, nos Estados Unidos. A neve que caiu na pista e uma forte ventania podem estar relacionadas às causas do acidente. Subiu para 13 o número de mortos nas inundações que atingem o leste e o sudeste dos Estados Unidos desde sábado. Rios transbordaram, ruas e estradas ficaram completamente alagadas. Carros foram arrastados pela enxurrada. Os bombeiros do Kentucky fizeram mais de 1.000 resgates. Hospitais tiveram de ser fechados e os pacientes foram transferidos às pressas. Cerca de 39 mil imóveis estão sem energia elétrica. Palmeiras e São Paulo ficaram no 0-0 no último clássico da primeira fase do Campeonato Paulista. O resultado garantiu a classificação do tricolor e deixou o Verdão em uma situação complicada. Vamos com a Paloma Totti. Oi, Paloma, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite para você. A 2 rodadas do fim da primeira fase, o Palmeiras está na 3ª posição do Grupo D. E para garantir a classificação, vai ter que se superar. O principal jogador do time no ano se machucou. O clássico começou com um susto. Antes dos 2 minutos, o meio-atacante Maurício sofreu uma luxação no ombro direito nessa disputa com o zagueiro Juan. O artilheiro do Palmeiras no Paulistão, com 5 gols, vai passar por cirurgia nos próximos dias. Com pouca criatividade, o choque rei foi marcado pelo jogo físico. 31 faltas, além de 6 cartões amarelos, todos para o São Paulo, incluindo o do técnico Zubeldia, que está suspenso do próximo jogo. Cada time teve apenas uma grande chance e foi aí que os 2 goleiros apareceram. Lucas teria aberto o placar se o Everton, com a ponta dos dedos, não tivesse desviado a trajetória da bola. O Everton! E Flaco Lopes fez tudo certo, mas Rafael, com puro reflexo, garantiu o 0-0. Rafael! Pega a cabeçada do Flaco Lopes! O empate deixa o Palmeiras com 17 pontos na 3ª colocação do grupo. Já o São Paulo garantiu a classificação antecipada e quer manter a vantagem de jogar as quartas de final em casa. E mais do que isso, São Paulo pode ser um fator decisivo para a eliminação do Palmeiras. Isso porque o tricolor joga na quarta-feira, às 7h30 da noite, com transmissão da Record, contra a Ponte Preta. E na última rodada encara o São Bernardo. Exatamente os 2 times que estão à frente do Alviverde na tabela de classificação do Grupo D. Se vencer, o São Paulo ajudará o rival. Se perder, deixará o atual tricampeão paulista numa situação muito delicada. Fazer de cada jogo uma final e poder sempre estar ajudando o São Paulo aí para conquistar vitórias. Feliz pela atuação da equipe defensivamente, que suportou bem. Um jogo muito difícil, um clássico muito difícil. E foi um jogo truncado, uma equipa que se fechou muito bem. Nós na primeira parte houve ali momentos que já sabíamos que o nosso adversário ia jogar assim, não foi surpresa para nós. Não tivemos tanta criatividade para ultrapassar o muro do nosso adversário. A seguir, Neymar faz o primeiro gol depois de voltar para o Santos e garante vitória na Vila Belmiro. E veja também os estragos da chuva em Goiás e no Rio Grande do Sul. O governo federal começou a pagar hoje o abono salarial para trabalhadores nascidos em janeiro. 1.800.000 pessoas já podem sacar o benefício. No total, mais de 25 milhões de trabalhadores terão acesso, neste ano, a 30 bilhões e 700 milhões de reais. Tem direito ao benefício quem é inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e tenha recebido formalmente até 2 salários mínimos por pelo menos 30 dias em 2023. Os valores estão disponíveis no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Em Natal, motociclistas fazem protesto após o entregador ser agredido. O motoboy cancelou a entrega de um objeto por causa do tamanho e do peso.
O cliente que pratica jiu-jitsu agrediu o entregador. Ele foi autuado por lesão corporal. Em Contagem, Minas Gerais, um idoso precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso num vão entre duas paredes. O homem tentava resgatar uma galinha quando ficou preso. Um buraco foi aberto na parede e o homem retirado sem ferimentos. A polícia do Rio de Janeiro começou a ouvir os donos da fábrica de fantasias que pegou fogo na semana passada. Os irmãos Hélio e Márcio Araújo chegaram à delegacia com um advogado. A confecção funcionava com uma ligação clandestina de energia. Uma vítima do incêndio morreu ontem. 6 seguem internadas. O ex-prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é investigado por participação no atentado contra ele próprio. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Um dos alvos era o próprio ex-prefeito, José Aprígio da Silva. Na casa dele foram encontrados R$320 mil em dinheiro. A polícia trata o caso como falso atentado. Ele era candidato à reeleição e foi atingido no ombro por um estilhaço de um dos disparos. Vanderlei, ataque nós, ataque, o prefeito tá baleado. Como é que alguém que está dentro do carro, né, para estar documentando aquilo que o prefeito estava fazendo, que era vistoria em obras, né? Quando o prefeito toma um tiro, o camarada se preocupa em filmar? Tanto o Ministério Público quanto a polícia afirmam não ter dúvida de que a tentativa de assassinato do então prefeito de Taboão da Serra foi forjada. Um dos objetivos seria sensibilizar a população da cidade às vésperas das eleições municipais, mas José Aprígio não foi reeleito. Ao menos 4 pessoas já foram presas, entre elas um irmão do ex-prefeito que estava com uma arma em casa. A defesa do ex-prefeito disse que José Aprígio é vítima e que o dinheiro encontrado na casa dele está declarado no imposto de renda. Essas coisas é que vão nos levando a acreditar, né, que tem alguma coisa a mais nisso aí, que isso está errado, que isso não houve um atentado desse jeito, é o que a gente está acreditando, né? Morreu hoje no interior de São Paulo, aos 91 anos, Carlos Miranda, que fez sucesso com o seriado de televisão O Vigilante Rodoviário. A saudade tomou conta dos parentes e amigos de Carlos Miranda no saguão principal da Assembleia Legislativa de São Paulo. No velório aberto ao público, dezenas de policiais rodoviários também fizeram questão de dar o último adeus. É unânime, né? Todo policial rodoviário tem esse carinho para ele. E o que a gente está aqui hoje é para fazer uma homenagem para ele. A paixão pela farda nasceu quando Carlos Miranda era um jovem ator durante as gravações de O Vigilante Rodoviário. Ao lado do cão policial Lobo, ele patrulhava as estradas combatendo crimes. O seriado foi o primeiro produzido para a TV na América Latina e exibido no início dos anos 60 na extinta TV Tupi. É o nosso camarada, bravo vigilante. Ele era uma grande referência na polícia rodoviária, assim. Ele gostava do que ele fazia. Carlos Miranda morreu esta madrugada de causas naturais aos 91 anos. Como ator, inspirou muitos fãs a se tornarem policiais. Ele mesmo entrou na corporação depois do sucesso do seriado na televisão. A icônica viatura amarela, companheira de tantas missões na ficção, trouxe ainda mais emoção para a despedida. Essa é a história do super-herói que virou um policial, né? Ele entrou na corporação, virou oficial da polícia e aí galgou todos os cargos até virar tenente-coronel. Carlos Miranda deixa 5 filhos, 6 netos, 3 bisnetos e uma legião de policiais que escolheram a farda como profissão, inspirados nas histórias que ele protagonizou na televisão. Da estrada é o vigilante, vigilante rodoviário. A cidade do Rio de Janeiro teve hoje a maior temperatura em 10 anos e entrou no nível 4 de calor. Tanto na capital fluminense quanto em outras metrópoles do país, a concentração de edifícios, calçadas e de áreas asfaltadas provoca o aumento da temperatura e causa as chamadas ilhas de calor. Bangu é conhecido como um dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro.
O bairro está localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Jericinó-Mendanha, o que impede a circulação de ar. A aglomeração urbana também aumenta a sensação de calor. O Rio de Janeiro atingiu 44 graus, recorde de temperatura máxima desde 2014. A cidade entrou pela primeira vez no nível 4 de calor, numa escala que vai até 5. Nesse estágio, é preciso evitar exposição em ambientes externos. A temperatura fica entre 40 e 44 graus, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos 3 dias consecutivos. Não tenho piscina, né? Vai de baldinho mesmo, aqui ó, baldinho, sol, e esperando os clientes para vender, para poder se refrescar, porque tá brabo, galera, tá muito calor. A repórter Fernanda Burger está no litoral paulista e mostra a situação da cidade mais vertical do país. Santos é uma das cidades do litoral paulista mais afetadas pelas ilhas de calor, que são regiões urbanas mais quentes, principalmente por causa do asfalto e da falta de árvores. Essa daqui é uma avenida do centro da cidade, onde é uma ilha de calor. Sombrinha aqui, olha, praticamente não tem verde, só se for das construções. Para andar na rua nesse calor, tá insuportável, minha amiga. Não tá conseguindo, não. Só com a sombrinha. A cidade é a mais verticalizada do Brasil e isso causa um efeito estufa, porque dificulta a circulação da brisa do mar. A temperatura hoje foi de mais de 41 graus na sombra. Mas a sensação de 50 graus, que é o que o corpo sente. Por quê? Porque a sensação de calor, ela é uma função da temperatura e da umidade relativa do ar. Quanto maior a temperatura e a umidade relativa, maior a sensação de calor. Baita calor, né? E o repórter Henrique Terra está no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana, onde a concentração de prédios também contribui para a formação dessas ilhas de calor. Os termômetros marcam 31 graus, mas a sensação térmica pode chegar aos 40 graus. É muito calor, mesmo à beira do mar. Há pouca vegetação nesta área e a quantidade de edifícios impede a circulação do vento. Difícil suportar, principalmente para quem não é daqui. Muito calor, irmão? Muito calor, nossa, tá 40 graus, eu vou falar para vocês, está muito quente. São Paulo tem a maior concentração urbana do país. O repórter Emerson Ramos mostra como a baixa cobertura vegetal influencia nas ilhas de calor. O concreto dos prédios, o asfalto das ruas e a fumaça dos veículos contribuem para aumentar a sensação de calor em São Paulo. A região da subprefeitura da Sé tem apenas 16% de cobertura vegetal e a situação é ainda pior em bairros da periferia. E para evitar as ilhas de calor, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é ter 30% de cobertura vegetal em aglomerações urbanas. Sem a sombra de árvores, é mais difícil aguentar temperaturas altas. Está muito quente, está difícil dormir, de comer. Daqui a pouco você vai ver como a população está se refrescando nesse calorão. Depois da onda de calor, o Rio Grande do Sul tem alerta de temporais até amanhã. A chuva do fim de semana chegou com ventos de até 100 km por hora no litoral norte do estado. Já no extremo sul gaúcho, um turista argentino morreu depois de ser atingido por um raio. A diversão se transformou em um grande susto quando o temporal chegou a Osório, município a 100 quilômetros de Porto Alegre, e derrubou a lona deste circo. Cerca de 200 pessoas assistiam ao espetáculo. 10 ficaram feridas. E aí a gente voltou para casa e agora a gente está tentando cuidar da gente, né? Porque a gente perdeu o que a gente tinha, nossa casa. Os ventos chegaram a 100 quilômetros por hora na região. Foi de grande intensidade, durou aproximadamente uns 30 minutos. Muita chuva, muito vento e muitos raios também. Em Xangri-Lá, bombeiros resgataram uma idosa que ficou presa dentro de uma casa que desmoronou. Em Imbé, a força do vento derrubou placas e destelhou um supermercado. A chuva já era esperada no Rio Grande do Sul, ainda mais depois de uma onda de calor intenso. Os temporais causaram estragos em pelo menos 15 cidades. Na praia da Barra do Chuí, no extremo sul gaúcho, um turista argentino de 18 anos morreu após ser atingido por um raio enquanto tomava banho de mar.
Em Porto Alegre, o temporal alagou bairros como o Sarandi, um dos mais afetados na grande enchente do ano passado. O temporal também causou transtornos nesse fim de semana em Goiás. Mais de 100 apartamentos de um resort em Pirenópolis ficaram alagados. E a chuva não parou nesta segunda. As imagens mostram a água invadindo um resort em Pirenópolis, uma das principais cidades turísticas de Goiás. Você tá doido, é água demais, lá de cima. A recepção do hotel e toda a área comum do complexo ficaram alagadas. Tá tomando tudo a água aqui, ó. Depois que a chuva passou, funcionários e até os hóspedes ajudaram a limpar o local. Agora com uma atividade de rescaldo, né, das situações que foram provocadas pelo lixo que a enxurrada trouxe. O temporal também afetou os moradores. 2 imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Vitória estava em casa quando viu o nível da água subir até 1 metro de altura. Quando eu cheguei na porta, foi assustador. Porque nós arrombou a porta e quando nós arrombou a porta, a água veio com tudo, levando tudo embora. E realmente eu perdi tudo. Tudo que eu tinha, eu perdi. De acordo com o Serviço de Meteorologia de Goiás, em apenas 30 minutos, choveu 51 milímetros em algumas áreas de Pirenópolis. Cerca de 20% do esperado para o mês inteiro. Para piorar, a chuva veio acompanhada de fortes ventos. Temporais também foram registrados em todas as regiões do estado. Em Indiara, a 100 quilômetros de Goiânia, os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. Nunca vi um trem desse na minha vida, não. Olha aí. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, virou réu por agressão contra a ex-primeira-dama Fabiola Yáñez. Segundo a denúncia, ela recebeu socos e empurrões em 2 momentos no ano de 2021, quando Fernandes ainda era presidente. A justiça também determinou o bloqueio de bens de Fernandes. Ele nega as acusações e pediu o arquivamento do processo, o que foi negado. Na quinta-feira, Israel deve receber os corpos de 4 reféns que morreram em poder dos terroristas na faixa de Gaza. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Parentes e amigos dos sequestrados fizeram manifestações por todo o país para marcar os 500 dias desde o início da guerra. O ex-refém, Ouad Ben-Ami, que foi solto no sábado, se encontrou hoje com o presidente israelense Isaac Herzog e pediu a libertação de todos os sequestrados. Em uma rede social, a ex-refém Emily Damari mostrou sua ida ao Muro das Lamentações. Num papel, escreveu: "Com a ajuda de Deus, todos os sequestrados em breve estarão de volta." É uma tradição colocar nas frestas os pedidos e, uma vez que o papel toca o muro, se torna sagrado. O porta-voz do governo israelense disse que representantes do país viajaram ao Cairo para seguir com as negociações de paz. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que deve respeitar a proposta do presidente dos Estados Unidos para a faixa de Gaza. Donald Trump disse que, após a guerra, vai tomar conta da região e levar os palestinos para um local seguro. Os países árabes não concordam com o plano. No Líbano, o exército israelense destruiu túneis usados por integrantes do Hezbollah e matou um comandante do Hamas. Na guerra contra os terroristas, o avanço por terra é considerado fundamental. A equipe do Jornal da Record acompanhou o treinamento de uma unidade de tanques do exército de Israel. No meio de tanta areia, fica difícil ver os tanques. Estamos no maior deserto de Israel, chamado de Negev. Nós viemos ao centro de treinamento do Exército, no sul de Israel, onde acompanhamos um exercício para operadores de tanques. Aqui, os militares estão em constante preparação para futuras operações. As tarefas dependem da experiência de cada um. Esta é uma das salas onde os militares aprendem a atuar dentro dos tanques. Os coletes e os capacetes já estão prontos para receber os alunos. Existem vários tipos de simuladores. Esses aqui servem para os atiradores. Esse é o ponto de partida para que eles possam atuar em campo. Aqui é onde fica um simulador que reúne todas as funções de um tanque. Pergunto a esta militar se o novo equipamento foi comprado por causa da guerra. Sim, antes tínhamos apenas o simulador para os atiradores. Agora, com a guerra,
percebemos que precisamos treinar mais, não temos tanques suficientes. Então, trouxeram simuladores para que possamos experimentar todas as posições sem ter que ir a campo, ela explica. Os simuladores servem para os iniciantes e para melhorar o desempenho tanto de militares experientes quanto de reservistas. Muitos já tinham passado pelo serviço militar, mas foram convocados às pressas e precisam relembrar os comandos. Aqui é possível ter uma visão virtual que não é tão diferente da verdadeira, onde também é preciso saber atuar do lado de fora dos veículos. Entramos em um tanque. O espaço é apertado. Aqui tem lugar apenas para 4 pessoas: o motorista, o carregador, o atirador e o comandante. É uma máquina de guerra resistente e equipada com tecnologia sofisticada. A formação dura em torno de 8 meses. Este comandante explica que depois que os militares estão plenamente capacitados, eles são encaminhados para as unidades da linha de frente, que já atuam na faixa de Gaza, na Cisjordânia e Líbano. Os tanques têm sido fundamentais para as ofensivas terrestres porque conseguem destruir alvos que os ataques aéreos não atingem com mais força e precisão. Além disso, dão mais segurança aos militares para avançar em terrenos que podem estar cheios de armadilhas. O governo do presidente Donald Trump avança com as negociações para o fim dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e também entre Israel e os terroristas do Hamas. O secretário de Estado americano desembarcou hoje na Arábia Saudita. Marco Rubio foi recebido pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman. O encontro acontece um dia antes de uma reunião entre delegações da Rússia e dos Estados Unidos, na capital saudita. O encontro vai discutir um acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Não haverá nenhum representante de Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Rússia deve participar das negociações. Sergei Lavrov afirmou em Moscou que vai ouvir a proposta dos Estados Unidos para que o governo russo decida os próximos passos. Já o presidente ucraniano viajou aos Emirados Árabes Unidos. Volodymyr Zelensky se encontrou hoje com o presidente Mohammed bin Zayed. O país do Oriente Médio é cogitado como um possível local para as negociações de paz. O motivo principal é a grande população de russos e ucranianos que chegou aos Emirados desde o começo da guerra, há quase 3 anos. Zelensky citou uma conversa que teve com o presidente americano. O ucraniano teria dito a Donald Trump que precisa de garantias de segurança antes de fechar um acordo. No fim de semana, o presidente dos Estados Unidos afirmou acreditar que Putin e Zelensky querem acabar logo com o conflito. Os Estados Unidos também negociam a paz entre Israel e os terroristas do Hamas. Ontem, o secretário de Estado americano esteve em Jerusalém para se reunir com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Marco Rubio afirmou que o Hamas não pode administrar Gaza depois do fim dos confrontos. Países europeus já admitem enviar tropas para garantir a segurança da Ucrânia. Líderes do continente fizeram uma reunião de emergência hoje na França. Antes do encontro em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron teve uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação durou cerca de 20 minutos, mas o conteúdo não foi divulgado. A reunião emergencial foi convocada depois que Trump iniciou na semana passada as negociações com a Rússia para o fim da guerra. Autoridades europeias e ucranianas temem ficar de fora das discussões. O representante especial da Casa Branca para a Guerra no Leste Europeu, Keith Kellogg, garantiu que ninguém vai impor um acordo à Ucrânia. Kellogg vai visitar o país nesta quinta-feira. A Suécia e o Reino Unido já adiantaram que podem enviar tropas para garantir a paz na Ucrânia. O premier britânico Keir Starmer afirmou que está pronto para assumir um papel de liderança na Europa para defender o país. Ele também fez um apelo aos aliados europeus para que gastem mais na defesa do continente e se preparem para os desafios de segurança de longo prazo. O primeiro-ministro considera que ainda é cedo para determinar o número de soldados britânicos que poderia mobilizar. A ideia deve ser apresentada a Donald Trump durante uma viagem a Washington na semana que vem. O
O presidente Lula defendeu hoje que a Petrobras venda combustível diretamente para o consumidor, sem intermediários. O discurso sobre a estatal foi feito durante evento da indústria naval no Rio de Janeiro. A comitiva presidencial viajou a Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, para fazer o anúncio. A cidade é um dos maiores polos da construção naval do país e onde fica o maior centro logístico de petróleo e derivados da Petrobras. Ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e dos presidentes da Transpetro e da Petrobras, Lula assinou o edital de licitação para a construção de 8 navios. As novas embarcações devem triplicar a capacidade de transporte de gás natural e derivados de petróleo na costa do país. Navios plataforma que sairiam de operação também poderão prestar o serviço. Durante discurso, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, voltou a defender a busca por petróleo no litoral do Amapá. A demora na autorização para explorar a chamada margem equatorial tem causado desgastes entre setores do governo e o IBAMA. Sendo possível a licença, nós teremos no Amapá o melhor aparato de resposta à emergência já visto no mundo. Temos que aproveitar essa fonte de riqueza nacional e gerar empregos e renda em todo o país. A Petrobras já entregou os estudos complementares ao IBAMA e chegou a hora, ministro Rui, de virar essa chave. O aumento no preço dos combustíveis também foi abordado durante o evento. Em discurso, Lula destacou a diferença entre os valores cobrados pela Petrobras e os que chegam ao consumidor final e lamentou a privatização da BR Distribuidora em 2019. O presidente ainda defendeu que a estatal venda diretamente para o cliente. Eu acho que a Petrobras tem que tomar uma atitude. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Lula ainda falou sobre a política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como taxações e deportações, e pediu respeito ao Brasil. Porque esse país é grande, esse país é poderoso. O que faltava era vergonha na cara daquele que dirigiu esse país. E eu não tenho complexo de vira-lata. Eu não sou maior do que ninguém, mas não sou menor do que ninguém. Eu apenas quero o direito de ser igual. A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 na comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O chamado IBC-BR antecipa o crescimento oficial do país, que é divulgado em março pelo IBGE. Analistas do mercado financeiro que prevêem que a inflação vai fechar o ano em 5,6%, bem acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%. Os juros básicos foram mantidos em 15% ao ano. Já para o dólar, o mercado estima que a moeda vai fechar o ano em R$ 6. Esses dados são do Boletim Focus do Banco Central. Um acidente com derramamento de carga tóxica interditou parte da BR-116 na região metropolitana de Curitiba. A substância química usada para a produção de espuma e de revestimentos se espalhou quando o motorista do caminhão não conseguiu fazer a curva. O acidente aconteceu durante a madrugada em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba. Somente 15 horas depois foi liberada uma das faixas. O congestionamento passou de 25 quilômetros. No dia em que o Rio de Janeiro e São Paulo bateram recorde de calor, especialistas reforçam a orientação para beber água com frequência e evitar tomar sol nos horários mais críticos. A orla da capital baiana é o local preferido para a prática de esportes. Mesmo com as altas temperaturas, muita gente não abre mão da atividade física. Os especialistas recomendam redobrar o cuidado com a hidratação. Como não há bebedouros públicos, a solução é trazer uma garrafa de água de casa ou comprar
Mas por aqui, o preço pode chegar até a R$ 7. 2 vezes na semana eu venho andar. E sempre com a garrafa? Sempre com minha água, uma sede e um calor desse. Já em São Paulo, o repórter Emerson Ramos mostra como as estruturas espalhadas pela cidade têm ajudado a amenizar o calor. Aqui na Praça da República, no centro de São Paulo, funciona uma das 10 tendas que a prefeitura montou nas 5 regiões da cidade para ajudar as pessoas a enfrentarem o calor. Aqui tem ventiladores, tem cadeiras para quem quiser sentar e descansar e também água à vontade. É só pegar e aproveitar. Com 33 graus e meio de temperatura por aqui, o José Raimundo aproveitou, já pegou logo 2 copos de água, né? 2 copinhos de água, para refrescar um pouquinho, né? Tava pesado. Tava muito calor. E no Rio de Janeiro, o repórter Diogo Menezes foi conferir como funcionam os chamados pontos de resfriamento. Preocupada com os danos à saúde em dias de calor intenso, a Prefeitura do Rio fez uma série de recomendações, como consumir muita água e evitar a exposição direta ao sol nos horários de pico, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Entre as medidas anunciadas está a criação de 58 pontos de resfriamento como esse, onde as pessoas podem se refrescar. Também houve distribuição de água no centro da cidade. A repórter Fernanda Burger foi conferir como a falta de água em locais públicos prejudica a população no litoral de São Paulo. Aqui na Baixada Santista, muitas cidades disponibilizam bebedouro de água em parques públicos. Em Santos, por exemplo, tem locais de hidratação em 3 pontos turísticos. Mas, aqui perto da praia, em Praia Grande, quando a sede aperta, o único jeito é comprar. Quanto que vocês pagaram nessa garrafinha de água? 5. R$5? Sim. Podia ter um bebedouro público aqui, né? Sim. Só não paga quem traz uma garrafa bem grande de casa. Trago água, coloco no congelador, tá até aqui, coloco no congelador, no isoporzinho e trago. E se acaba, tem que comprar. Tem que comprar, porque eu bebo muita água. O tenista João Fonseca está de volta ao Brasil depois de conquistar o primeiro título do circuito profissional de tênis. Vamos voltar com a Paloma Totti. Paloma, o moço não teve tempo nem de descansar? Ele tá demais, Cris, é isso. A nova estrela do esporte brasileiro estreia amanhã no Aberto do Rio de Janeiro. E quem está no evento é a repórter Natália Dovigo. Boa noite, Natália. Boa noite, Paloma, a você e a todos que estão nos assistindo. O Aberto do Rio é o torneio de tênis mais importante da América do Sul. 32 atletas participam dessa competição, entre eles o número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev. Mas é claro que todos os holofotes estão voltados para o João Fonseca. O atleta de apenas 18 anos conquistou o torneio de Buenos Aires, vencendo na final contra o argentino Francisco Gerúndolo. Com essa vitória, ele subiu 32 posições no ranking mundial. Agora, ele é o número 68 do mundo. E olha que ele pode subir ainda mais se ele vencer aqui o Aberto do Rio. Hoje, o João Fonseca fez um treino aberto nessa quadra aqui atrás de mim e a estreia dele, como você disse, é amanhã contra o francês Alexandre Miller. Agora há pouco, o João Fonseca conversou com a imprensa e disse como que está sendo esse momento especial para ele. Vamos ver. Acho que hoje eu me concretizei que eu posso chegar assim num nível bom de tênis, chegar longe. Foi agora em Buenos Aires, me concretizando agora no top 100, top 60, 70, não sei. E acho que é aí que acho que o mundo do tênis viu que eu posso sim chegar lá. Neymar fez o primeiro gol desde o retorno ao Santos e o time venceu depois de 4 partidas. Na tabela com Soteldo, o carimbo do selo Neymar de qualidade. Um toque de letra e uma jogada que só termina com falta, dentro da área. No repertório, uma cobrança de pênalti cheia de ousadia. Aquela que induz o goleiro a se jogar, mas para o lado errado. Gol para retribuir o carinho que recebeu da arquibancada da Vila Belmiro e para encher de orgulho a família. Quase 12 anos depois, Neymar voltou a marcar um gol com a camisa do Santos. No 4º jogo dele, neste retorno ao Brasil, é claro, a torcida também festejou. E os companheiros de time se empolgaram com a apresentação de luxo do craque.
Tassiano contribuiu com um gol na noite iluminada pelo brilho do ídolo santista. E no chão, Neymar viu Guilherme livre e deu uma assistência para o terceiro gol do Santos. Só não deu para competir com um gol de Netinho. Este aí, do Água Santa, foi o mais bonito do jogo, que terminou com a vitória santista por 3-1. Feliz por ter feito meu primeiro gol, né, na volta. Obviamente estava ansioso em marcar, em fazer um gol, para não só dedicar a torcida do Santos, mas como a minha família também, aos meus companheiros. Neymar conquistou a primeira vitória em 4 jogos. E a torcida finalmente soltou o grito. O Neymar voltou. Sorte do atacante Benjamin Roleiser, que disse não ao Botafogo e foi apresentado hoje no Santos. O argentino, que é um pedido do técnico Pedro Caixinha, revelou que Neymar teve influência na escolha. Bueno, também tive a oportunidade de falar com Ney. Novo Horizonte e Mirassol jogam agora no encerramento da 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida está 1-0 para o Mirassol. Yuri Castilho marcou de cabeça. Se confirmar a vitória, o Mirassol garante vaga nas quartas de final para enfrentar o Corinthians. E o Corinthians conseguiu um laudo de segurança da Polícia Militar de São Paulo que autoriza a ampliação de mais lugares na Neoquímica Arena. A nova capacidade do estádio vai passar para 48.905 torcedores. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. Nós voltamos amanhã com outras informações para você. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.